Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos dando continuidade, caríssimos irmãos e irmãs, sobre o nosso trabalho de formação, catequese, espiritualidade dentro da nossa página do YouTube, que você pode dar o seu like, pode se inscrever na página e pedir para outras pessoas se inscreverem também, para que o nosso objetivo seja alcançado, que é justamente levar Jesus Cristo o mais próximo das pessoas. Me foi pedido que eu falasse sobre o sacramento do batismo, que realmente nós estamos no tempo pascal e a gente tem visto que esse sacramento ele está sempre em ênfase e realmente ele é de suma importância para nós. Claro que eu não vou ter condições de falar todo esse sacramento numa colocação, evidentemente que não, mas vou colocar alguns aspectos que eu considero como fundamentais, né? A gente, quando fez catequese, lá aprendemos que nós nos tornamos filhos de Deus através do sacramento do batismo e somos sanados da mancha original do pecado. Então, realmente, o santo batismo ele é importantíssimo porque ele configura a nossa vida com a vida de Jesus. Não é uma coisa assim simples, né? Não é uma opção liberal, né? Não, o batizar, a pessoa que é batizada, ela tem todas as ferramentas para se salvar, para ir para o paraíso. Inclusive o dogma Extra Ecclesia Nulla Salus do Concílio de Trento, ele ainda é válido. O Concílio Vaticano II o que fez foi, através da Lumen Gentium, mostrar vários tipos de pertença à igreja, até chegar à lei natural, que uma pessoa que faça o bem, ela poderá se salvar pela graça de Deus. Agora, o batizado, ele passa pela ponte que é Cristo. Cristo nos liga à eternidade, nos liga à Santíssima Trindade. Então, no momento que uma pessoa livremente professa sua fé em Jesus Cristo, na Santíssima Trindade, na intercessão dos santos, e também renega o mal, porque é importante que a gente se lembre, né, irmãos, aqui nós temos o sacramentário, e logo no início nós temos, antes da criança, o adulto ser batizado, ele terá que fazer responder as perguntas, né, que são os códigos principais da nossa fé. E as três primeiras é renuncio, né? Para viver a liberdade dos filhos de Deus, você renuncia ao pecado. Para viver como irmão, você renuncia a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado. Olha só. Se está aqui, tem até infelizmente teólogos, sacerdotes, que dizem que o demônio não existe. Mas como não existe? Então você não tem condições nem de professar a fé da igreja. O mal é a ausência deliberada do bem. A pessoa que está vivendo sob o domínio de Satanás, ela se afasta da luz que é Deus. E depois vem o creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Pai, Criador de todas as coisas? Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
Só depois dessa profissão de fé é que a pessoa vai ser batizada. Inclusive o celebrante diz assim: essa é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor, porque realmente no momento em que Jesus Cristo passa a ser não um personagem da história, ou um simples filósofo, ou uma ideologia partidária, Jesus Cristo é uma pessoa, ele é Deus e homem ressuscitado no meio de nós. E ele é a razão de nossa alegria. Razão da nossa alegria. E o Espírito Santo nos traz essa alegria que nos faz renovar. Mas eu queria chamar a atenção, que poucas pessoas sabem, como a gente trabalha no Ministério do Exorcismo, que antes existe um exorcismo que é feito sobre as pessoas, sobre cada pessoa que vai ser batizada, ou sobre as crianças. Por exemplo, tem duas maneiras, né, que podem ser usadas. Ó Pai, Senhor da vida, enviaste vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado. Esse é o sentido do batismo. Nos livra da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos desse nosso irmão, que vai ser batizado, ou a criança, que deverá enfrentar muitas vezes a tentação do mal. Libertai-o do poder das trevas, dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como filho no seguimento de Jesus. Então vocês vejam, né, o próprio rito do batismo, ele é muito importante. Depois tem a bênção da água, é necessária a água para que aconteça o batismo. Não posso batizar uma pessoa com suco ou com outro tipo de substância. O sinal sacramental é a água, eu preciso, né? A matéria é a água, e as palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho, diz o nome da pessoa e fala o batismo. O batismo esse feito em casa, pessoal, muitas vezes o pessoal me pergunta se é válido ou não. Não é válido o batismo feito em casa, naquele sistema tradicional, porque ele é considerado uma superstição. Não é o batismo da igreja. Numa emergência, nós temos uma criança que está mal, ou um adulto que não foi batizado, o adulto vai ter que desejar o batismo, né? Você não pode simplesmente batizar uma pessoa, um adulto, se ele não deseja vamos dizer, essa cura, essa libertação que Jesus veio nos oferecer. Então ele precisa aceitar. Agora uma criança está lá na UTI, demora para chegar o padre, a gente está vendo que a situação é muito complicada, então pode ser batizada. Você vai dizer isso, vai pegar água, ou numa seringa, onde for, vai jogar 3 vezes sobre a testa da criança, vai dizer o nome, sei lá, o nome da criança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa criança está batizada automaticamente, desde que você queira conscientemente transmitir a fé que você recebeu. Por isso existe também no Santo Batismo o rito da luz, que é muito bonito. Eu me refiro a ele, inclusive, várias vezes, que o padrinho ele acende a vela no Círio Pascal, que é o grande símbolo do Cristo ressuscitado, que é aceso inclusive na noite da vigília pascal, e ele tem um sentido de que essa luz tem que ser passada para outra, porque nós cristãos, nós somos um substrato, nós somos uma consequência de um testemunho de fé dos apóstolos que tiveram
a primeira experiência com o Cristo ressuscitado. E aí vem toda essa ação testemunhal que o batismo representa. E eu me torno, a partir do batismo, um outro Cristo. Por isso eu recebo o nome de cristão. Tem até uma palavra, alter Christus, né? Que foi a grande vitória de São Francisco de Assis, porque ele lutou muito para se tornar... de tanto que ele admirava a paixão e morte de Jesus, que ele quis fazer exatamente o que Jesus fez, quer dizer, oferecer a sua vida também em oblação pela salvação da humanidade. E esse é o patamar máximo da vida cristã, é a intercessão e o oferecimento. Então o santo batismo, ele nos qualifica, ele nos liberta do poder do pecado original, né? Se a gente for ver lá os primeiros capítulos do Gênesis, que eu fiz várias reflexões sobre esse tema. Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Deus é amor, logo o homem deve viver o amor. Se Deus é amor, devo amar a todos como consequência dessa realidade que eu sou. E aí nós temos o capítulo 3, que fala da queda do homem, dos nossos primeiros antepassados, né? E às vezes o pessoal diz assim, mas por que Eva aparece primeiro e não Adão? Por que o demônio tenta Eva? Pelo fato dela ser mais importante e ser geradora de vida. Ela gera vida. Então aí vem a propaganda falsa e o imediatismo que o demônio apresenta para Eva, e que hoje a grande mídia e também esse pensamento dos que se ausentam da luz, né, que seguem pensamentos contrários à vida, a favor do aborto, tentando destruir a família e assim por diante, e que são usados também como bucha de canhão daqueles que querem dominar. O pessoal não sabe, por exemplo, Lenin matou homossexuais assim aos montes, Hitler matou também, né? E hoje eles usam o lobby gay, que se chama, como bucha de canhão para eles se manterem a ideologia deles no poder. Porque quem tem o pensamento maquiavélico, pessoal, não interessa se mata a mãe, se mata o pai, se é católico, se não é católico, se vai usar a igreja como instrumento para o mal, se vai para o satanismo, isso aí não interessa para eles, porque eles querem levar vantagem em tudo e querem se enriquecer. Porque são materialistas. O que é uma pessoa materialista? É uma pessoa que não crê em Deus e que pensa que a vida é só aqui nesse mundo. No momento que nós somos batizados, nós professamos a fé na vida eterna e na força da Santa Igreja, que nos ajuda a nos manter cada vez mais fiéis a Deus. Infelizmente, Eva caiu na conversa fiada do demônio, levou o marido dela a pecar, e aí nós temos a mancha original, o pecado original. Um sangue venenoso que chegou até a Santíssima Virgem Imaculada, por isso que os demônios odeiam Nossa Senhora, que foi o contrário de Eva. Ela aceitou plenamente ser a mãe de Jesus, isso é um grande mistério do cristianismo, a questão de Nossa Senhora, né? E nisso ela se fortalece a humanidade através do Espírito Santo, e nós temos o Verbo de Deus, nós temos Jesus que é Deus e homem, e ele morre na cruz por nós, porque Jesus poderia não ter morrido, ele já tinha se escapado várias vezes de apedrejamento. A gente vê no Evangelho de João várias vezes, sai de dentro do templo, ou vão matar Jesus e Jesus sai lá do meio de um precipício que ele estava encurralado, impossível, né? Como é que ele desaparece? Mas ele quis dar a sua vida em resgate da nossa vida. Esse é o grande mistério que o Santo Batismo nos dá, porque é um novo nascimento. O Santo Batismo
é um novo nascimento, por isso ele se torna essencial. E é por isso que aqueles grandes missionários da história da igreja, São Francisco Xavier, fizeram uma coisa impressionante. Foram até a Índia evangelizando. Vocês imaginem com as condições que eles tinham naquela época, né? E eles tinham um desejo de que a experiência de Cristo chegasse até aquelas pessoas que nunca tinham conhecido Jesus. Nós temos várias experiências lindíssimas aqui na parte do Rio Grande do Sul, as reduções jesuíticas, que certamente que se elas tivessem continuado, nós seríamos mais que qualquer país de primeiro mundo na Europa, né? Mas é sempre a questão, né, desses pontos obscuros da história que, quando tem uma coisa bonita, eles vão e destroem, como aconteceu na Idade Média também. Mas a libertação dessa mancha do pecado original, que fala no capítulo 3, vai nos levar a uma experiência total de libertação. E vamos dizer assim, o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, né, que fala de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo e a partir dali eles começaram a entender qual era o sentido do seguimento que eles tinham tido de Jesus. Então aí nós temos o grande querigma que São Pedro prega. Homens de Israel, ouvi essas palavras: Jesus o Nazareno foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Esse homem, entregue segundo o desígnio determinado e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Então aí nós temos o grande centro do sacramento do batismo, que é a ressurreição de Jesus, e que é a vinda do Espírito Santo. E esse santo batismo que nós recebemos, caríssimos irmãos e irmãs, ele precisa hoje ser renovado. Nós precisamos invocar o Espírito Santo para renovar essa graça que o sacramento do batismo ele imprime caráter. Na realidade ele acontece só uma vez, é uma ignorância pobre dos nossos irmãos evangélicos, que eles dizem, tem que batizar nas águas, tem que batizar na nossa igreja, o batismo da igreja católica não vale, é uma ignorância total deles, né? Por quê? Porque o batismo é um só, a igreja é uma só. Se eles são cristãos, eles pertencem à igreja católica. É a mesma coisa eu dizer, eu sou filho da Dona Maria Ângela Giribone Cardoso, é minha mãe, está ali na minha certidão de nascimento, identidade, pela minha aparência eu sei que eu sou irmão dos meus irmãos e filho dela. Agora não vou dizer assim, eu não sou filho da minha mãe. Os coitados dos evangélicos fazem isso porque eles dizem que não são da igreja católica. Para eles se salvar, eles têm que pertencer à igreja de Cristo, né? É uma ignorância muito grande que Lutero cometeu pensando assim, nós não precisamos da mediação da igreja. Como que não? Quem é o autor da igreja? É o próprio Espírito Santo e Jesus Cristo, que deixou Pedro como chefe da igreja. Claro, infelizmente, nós estávamos lá na grande crise do século XVI, com problemas sérios, mas isso não justifica, irmãos. Nós nunca podemos sair da barca, por mais difícil que esteja a nossa situação. E eu costumo dizer assim, um católico que deixa a religião católica para ir para outra religião, ele está pondo em risco a sua salvação. Porque eu estou negando justamente o projeto de Jesus.
O santo batismo, irmãos, é uma aceitação do projeto de Deus, desde Abraão até Pentecostes. A palavra de Deus, que é um livro de revelação, não é um livro científico. Tem professores ignorantes aí nas universidades, que estão cheios de ignorantes, aliás, né? Eles pegam a Bíblia e dizem, mas como é que é essa história? Meu Deus, é uma reflexão. Tem fatos históricos que aconteceram, eu não posso questionar, inclusive, mas é a revelação de Deus que eu aceito essas verdades de fé junto com aquilo que a igreja refletiu, porque os dogmas da igreja são verdades de fé que o próprio Espírito Santo revelou para a igreja. Então não é o padre Giribone, coitadinho, que vai, não, agora não é mais assim. Não, nós temos 2000 anos de experiência na ação do Espírito Santo, a presença de Jesus no meio de nós, na Santíssima Eucaristia, que nós vamos ter oportunidade também de refletir sobre ela. Mas é importante que esse santo batismo é como se eu vestisse a camiseta de Jesus. E é interessante que os catecúmenos, né, quando eles eram batizados na vigília pascal, se não me engano é em Firenze que tem aquela belíssima igreja, a igreja dos catecúmenos, com a piscina onde eles eram batizados e depois o lugar onde eles poderiam, depois do batismo, participar da Eucaristia, porque o batismo ele faz parte ele é um sacramento da iniciação cristã, é o batismo, a crisma, a Eucaristia e a crisma aconteciam os três na mesma noite. E hoje nós temos, inclusive, o rito de iniciação cristã, que é algo muito interessante, muito proveitoso, né? Mas que exige muito estudo, muita reflexão, porque a nossa catequese ela tem que amadurecer, pessoal, né? Esse negócio de criança ficar 2 anos fazendo catequese, nós temos que ter uma fé mais direta, não indireta, porque o demônio não é assim, né? Os meios de comunicação eles querem destruir tudo. Então, se nós não colocamos um bom antídoto nas nossas crianças, jovens e adolescentes, por exemplo, um jovem que não sabe dar razão à sua fé, que não conhece a Idade Média, ele chega na universidade, um professor idiota lá vai dizer um monte de baboseira para ele e ele vai enfraquecer na fé. Um jovem que pertencia a um movimento da igreja e tal, vai lá e enfraquece na fé. Quando eu fui estudar filosofia, meus professores também eram, os coitados, uns marionetes da filosofia da libertação marxista, né? Hoje, se eu voltasse para lá, eu ia dar risada na cara deles das besteiras que eles diziam, mas eu era um jovem inocente, que só fui perceber isso depois que eu fui vendo que a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos, né? Se um sacerdote ou um leigo vai para um tipo de pensamento teológico marxista, que põe Jesus só como Deus, só como homem e não Deus, porque nós temos que ter as duas realidades de Jesus, inclusive isso é a profissão de fé do batismo. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, no mesmo peso, nas mesmas medidas. Eu não posso ferir isso, jamais, né? Então nós precisamos de uma informação, de uma formação séria. Temos o catecismo da Igreja Católica, eu não trouxe aqui o que eu gosto muito do compêndio, né, que ainda foi escrito pelo cardeal Ratzinger, maior teólogo dos últimos tempos, né? Esperamos que saia uma suma teológica de Bento XVI, que vai nos auxiliar muito para entendermos essa ditadura do relativismo que nós estamos vivendo. E o ponto essencial do batismo é que ele nos leva à Eucaristia e nos leva a uma vida de santificação. Por isso, o batismo ele tem que ser rezado. O santo batismo, a graça batismal, ela tem que ser celebrada e rezada todos os domingos. A missa dominical é uma renovação das promessas batismais. Por isso que a gente reza o creio na missa dominical, né?
A gente renova aquela graça que nós já recebemos um dia no Santo Batismo. Então, a oração é muito importante, porque nós somos intercessores também dos nossos irmãos. Lembramos que os irmãos que estão no purgatório, eles precisam da nossa oração. E o purgatório existe, é uma verdade de fé. Agora tem alguns aí que estão dizendo, né? Não vou dizer nada assim de ridículo dessas pessoas, mas isso é uma verdade de fé e nós podemos interceder pela nossa oração, pelo nosso sacrifício, nosso jejum. A indulgência plenária pode tirar uma pessoa do purgatório, muito importante. E também nós somos homens e mulheres da caridade. O cristão, ele é batizado para se tornar um outro Cristo na Terra e um agente do bem, da prática do bem. Porque nós nos espelhamos em Deus, que é o sumo bem, a suma verdade. Né? Nós não somos do pensamento de Maquiavel, ou da escola de Frankfurt, ou esse pessoal da dialética negativa, que acha que tudo tem que ser destruído. Não, a gente já sabe, inclusive, pela experiência dos primeiros cristãos, e os cristãos da Idade Média, especialmente, que eles tiveram uma vida de muita felicidade, de muita realização. Depois, com o Renascimento, o Iluminismo, as revoluções que foram surgindo, é que estragaram a humanidade. Por isso é importante o verdadeiro estudo histórico, para a gente aterrissar na realidade mesmo da sociedade e vermos que esses chavões que nos são falados aí pelos professores, né, são os piores que existem. É uma pena, porque a palavra mestre ou pedagogo, ele tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria. Mas, aqui no Brasil, desde o período da intervenção militar, porque nunca aconteceu ditadura, foi liberado as universidades. E aí deixaram que essas cobras venenosas entrassem, pensamento marxista entrasse nas nossas universidades. Irmãos, o assunto sobre o batismo não se encerra aqui, tá? Isso aqui é simplesmente, eu diria, uma introdução. Como eu falo sempre aqui, é uma maneira de nós nos sentirmos motivados para darmos continuidade ao nosso estudo. Tá? Então eu peço a vocês que leiam, que estudem. Catecismo da Igreja Católica, a Palavra de Deus, são manuais importantíssimos para nós. Né? E nós temos que ter um estudo sistemático. Temos que ver que momento do dia eu posso pelo menos ler 20 páginas de um livro católico de uma formação boa. Ou 10, se você acha muito difícil. Mas tem que ser algo diário durante a semana. Sábado e domingo você pode fazer um feriado, né, para não se enjoar, então é importante também. Vamos dar então a bênção, depois nós vamos ter outros momentos também para falarmos do Santo Batismo, mas vamos pedir a bênção sobre nós, sobre nossas famílias, para podermos aprofundar e crescer nessa experiência de sermos outros Cristos no mundo a partir do Santo Batismo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós te pedimos, Senhor, através da efusão do Divino Espírito Santo, a graça batismal que nós recebemos, que seja renovada agora na nossa vida. A luz que foi acesa no Círio Pascal. Tu és a luz, Senhor. Tu és a claridade que nós necessitamos. A intercessão da Santíssima Virgem de São José e todos os santos, nosso anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, não se esqueçam de divulgar o nosso trabalho para que a gente possa nos associar nessa evangelização que é muito importante. Tem muitas pessoas que precisam conhecer a verdade. Grande abraço e até o nosso próximo momento.